Caríssimos, boa noite a todos. Mais uma vez aqui eu compartilhando coisas que ninguém quer saber, né? Eu estava estudando sobre a era apostólica, na era dos Atos dos Apóstolos e tudo mais. Algumas figuras que ficaram um pouco de lado justamente por não terem entrado na Sagrada Escritura. E eu conheci uma santa, né? Já conheci ela faz tempo, mas agora que eu comecei a ler mais sobre a vida dela, que é Santa Petronela ou Petronila ou Petronília, que supostamente teria sido a filha de Pedro, né? E aí há diversas versões. Alguns dizem que ela é filha de Pedro, outros que ela é apenas uma das filhas espirituais de Pedro. Outros dizem que ela, na verdade, é filha de um casamento anterior da mulher de Pedro, né? Então, mas no cerne, o que diz mais ou menos a vida de Santa Petronela, né? Tem um episódio até interessante que Santa Petronela ela estava com febre, jovenzinha estava com febre, e Tito estava na casa de Pedro e perguntou: Pedro, você cura tantas pessoas, né? Deus, através de você, realiza tantos milagres, cura tantas pessoas, por que não cura sua filha? E Pedro, percebendo que Tito estava um pouco desconfiado, né? Um pouco temeroso, Pedro falou: não é bom para ela, por enquanto. Por enquanto é bom que ela permaneça com febre. Tito não sabia, mas foi o próprio Pedro que tinha colocado essa febre nela. E Pedro ele manda Petronila levantar e servi-los. E ela levanta como se nem estivesse com febre, começa a servi-los. Depois Pedro manda ela deitar-se de novo e ela deita. E a febre volta, né? Ou seja, isso tudo para mostrar para Tito que Petronila ela não deixou de ser curada por ausência de poder de Deus, por ausência de vontade divina, por ausência de querer de Pedro. Ela estava sendo purgada com essa doença por um propósito. E o texto chega a dizer que, enquanto ela não ficou inflamada do amor de Deus, ela continuou com essa febre. A febre só cessou, o próprio Pedro só tirou a febre dela depois que ela ficou inflamada do amor de Deus, quando ela aprendeu a amar a Deus através da sua doença. Então é interessante para a gente pensar quantas vezes nós reclamamos, né? A gente pega uma gripe, pega uma febre. Santa Petronela, ela com febre terrível de cama, ela estava contente. O texto, né, que a gente encontra na legenda áurea atribuído a São Marcelo, fala que por mais que ela estivesse com febre, sofrendo, padecendo na cama, ela estava com semblante contente. Daria até para ler um pouco do texto, porque é um texto realmente curto. Mas tudo isso, toda essa doença foi para purgar o coração dela. Que coisa linda, gente. É um exemplo para nós, não é? É um exemplo para nós. Santa Petronela. E não podia ser diferente, né? Sendo filha de Pedro, carnal ou espiritual ou atutiva, tanto faz. Sendo influenciada por Pedro, não poderia ser diferente. E vai contar também outra história sobre Santa Petronela, já no fim de sua vida, que um governador, né? Não vou dizer exatamente o governador, é algum desses cargos aí que eu já não me lembro, mas chamado Falco. Falco ele se apaixona, né? Ele quer se casar com Petronela porque ela era uma jovem muito bonita, muito bonita. Então, basicamente ele chega: Petronela, bora se casar? Bora. Bora, mas você manda para mim algumas virgens para me acompanhar para que eu possa ir até aí, né? Porque eu não vou sozinho, também não vou com qualquer uma. Isso é um costume interessante de se notar nos textos antigos. Vai acontecer, por exemplo, na apresentação de Nossa Senhora no templo, para a consagração de Nossa Senhora no templo, ela também vai acompanhada por virgens, né? No sentido de preservar a Virgem do mundo, né? Preservar a Virgem do contato com o impuro.
Então Santa Petronela ela pede esse acompanhamento de algumas virgens e Falco decide tudo bem, beleza, vou procurar algumas virgens para te acompanhar, para vir até aqui. Só que nesse meio período, Falco demora para arrumar essas virgens. Falco demora, Falco atrasa. E durante 3 dias, Santa Petronela se permaneceu firme em oração e jejum. Um jejum intenso, uma oração intensa. No terceiro dia ela comungou e faleceu. Foi se encontrar com o Senhor. Falco, ao saber disso, ele ficou indignado. Puxa vida, né? Eu fui atrás de virgens, fui atrás do casamento, era uma menina linda e morreu. Então o que que ele faz? Vou ficar com a amiga de Petronela, né? A Felícula. Vou ficar com Felícula. E ele chega para Felícula e fala: Felícula, você prefere se casar comigo ou abandonar a sua religião do cristianismo e devotar, acender incenso aos deuses pagãos, não é? Ou seja, trocar a sua religião. Felícula, corajosamente, ela diz: nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Felícula quis permanecer, ao menos ao que dá a entender o texto, virgem, pura, casta. E Falco também não gosta disso, né? Então manda prender Felícula. Ela fica uma semana sem comer nada, né? Uma semana, depois é torturada e morta. Falco manda que o seu corpo fosse jogado numa cloaca. Só que aí aparece uma figura diferente, Nicodemo. Eu suspeito que esse Nicodemo seja São Nicodemos mesmo, né? Porque o texto chama-o de São Nicodemos. O único São Nicodemos que eu conheço daquele período é aquele que teve a conversa com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos dizer que é ele. São Nicodemos aparece e vê o que queriam fazer com o corpo de Felícula e fala: não, isso está errado. Vamos dar um enterro digno para ela. Aí Nicodemos começa a fazer todos os trâmites para dar um enterro digno à Felícula e ele de fato faz, né, um sepultamento digno. Perfeito. Só que Falco fica com raiva. Puxa, eu mandei vocês jogarem ela na cloaca. Como é que vocês deixaram Nicodemos dar um enterro digno para ela? Aí Falco ele manda açoitarem Nicodemos, flagelarem Nicodemos com um flagelo de chumbo, né, até a morte. E é assim que São Nicodemos morre, né, flagelado de chumbo. E, e o imperador, não, o governador Falco, manda com que o corpo de Nicodemos fosse jogado no Tibre. No Tibre. Muito bem. Só que um clérigo chamado Justo viu o que estava acontecendo com o corpo de Nicodemos e falou: não, isso está errado. Vamos dar um sepultamento digno para ele. E a história termina basicamente aí, nesse pequeno relato sobre os últimos dias da vida de Santa Petronela. E é interessante notar uma conexão que a gente não esperava, né? Santa Petronela, São Nicodemos. Algumas figuras apareceram e levam-nos a meditar alguns pontos. Primeiro, o sepultamento digno. Dar um sepultamento. Hoje em dia parece que a gente não se preocupa muito com isso, né? Enterra de qualquer jeito, deixa o caixão nos cemitérios, o sepulcro e tudo mais. Sepulcro não, né? Como é que é o nome? Eu esqueci. Esqueci, não me vem agora. Mas tudo bem, é o local onde foi sepultada a pessoa. A gente deixa de qualquer jeito. Mas os primeiros cristãos, eles tinham uma preocupação enorme de dar um lugar digno, né? Para aquele corpo santo que ressuscitará nos últimos dias. Também a gente pode pegar o apreço à virgindade e à castidade de Felícula. A gente pode pegar a devoção imensa de Santa Petronela, a ponto de, puxa, eu vou me casar, então vou fazer jejum, vou fazer oração, né? Vou me preparar para isso.
Eu não vou sair no mundo, ou seja, eu vou viver acompanhada de virgens, né, até eu chegar lá. Ou seja, a virgindade antes de consumar um casamento. Dá para tirar muitos pontos interessantes dessa história. A santificação através da própria enfermidade. Então, são relatos que ficaram de fora da Bíblia, relatos não necessariamente apócrifos, porque hoje em dia apócrifos tem uma conotação de heresia, de errado, de oculto, mas não necessariamente, até porque muitas coisas que nós temos hoje na devoção da igreja vieram dos apócrifos, né? E Santa Petronila é santa, ela é santa, existiu. As histórias atribuídas a ela são verdadeiras? Cabe ao campo da fé, porque, né, não tem como acontecer há mais de 2000 anos, então não tem como. Ninguém estava lá, mas que hajam textos, que hajam argumentações. Nenhum texto antigo a gente pode ter certeza do que aconteceu, a gente acredita através da fé, né? E é impossível que essa história toda tenha acontecido? Não é impossível. Lendo os Atos dos Apóstolos, lendo os Evangelhos, não é impossível. Santa Petronela então se tornou essa grande figura, né, para todos nós. Sua vida de entrega ao Senhor, sua relação íntima com o apóstolo Pedro, que é profundamente basilar para a nossa Igreja Católica, né? E eu achei interessante essa história. Quis contar. Tinha para quem contar? Tinha, contei, mas eu quis repetir aqui porque é algo que eu li hoje, fascinante, achei fascinante e me empolguei. Me empolguei. Vou continuar lendo, tá? Eu estou ainda olhando a era apostólica, assim, todos os relatos que as pessoas falam sobre os apóstolos, porque nos Atos dos Apóstolos a gente só tem basicamente Atos de Pedro e Paulo. Tem algumas coisas lá vai falar de Filipe, né? Mas basicamente é Pedro e Paulo. Especialmente a partir do capítulo 15 é só Paulo. Então, é interessante saber, buscar o que os outros cristãos daquele período acreditavam sobre o que os apóstolos teriam feito. Acaba que os Atos dos Apóstolos são mais uns atos de Pedro e Paulo, ou alguns chamam de atos do Espírito Santo, do que realmente um atos dos apóstolos todos. Então, é interessante a gente pesquisar isso. Tchau.